Olá! Hoje a nossa intenção será explicar quais são os elementos básicos essenciais ao constituir de qualquer trabalho de conclusão de curso, seja ele um artigo ou uma monografia. De maneira geral, há pelo menos 5 elementos básicos, os quais são essenciais em qualquer atividade de pesquisa do tipo. Ou seja, se você faz um artigo ou uma monografia como trabalho de conclusão de curso, estes 5 elementos são essenciais para que a sua atividade de pesquisa se realize da maneira apropriada. Ante a natureza, bem como as suas prováveis consequências, estes elementos básicos são sintetizados nos seguintes pontos: tema, problema, objetivos, justificativa e metodologia. Na essência, será pelo uso destes 5 elementos, em particular, sobretudo de forma sinérgica e interdependente em qualquer atividade de pesquisa, repetindo mais uma vez, seja um artigo ou uma monografia, que os resultados esperados serão alcançados em subsequência. Evidentemente, a correlação sinérgica que existe entre esses 5 elementos na prática nem sempre é explorado de forma apropriada, não apenas por estudantes neófitos da graduação, mas, em muitas ocasiões, até por alunos de pós-graduação, incluindo-se muitos mestres e doutores que até publicam artigos em algumas revistas em particular. Evidentemente, boa parte dessa falha se correlaciona ao entendimento inadequado do que realmente vem a ser o trabalho de conclusão de curso, seja ele no formato de artigo ou monografia. Na prática, é possível considerar como trabalho de conclusão de curso toda e qualquer atividade de natureza acadêmica que se destina a finalizar um curso. Claro, este finalizar para que o estudante as metas que lhe interessam, sobretudo aquelas que são essenciais ao realizar de todas as atividades que lhe serão pertinentes em uma determinada atividade acadêmica em particular, devem se consumar com a melhor qualidade possível. Isto, na prática, talvez não pareça ser tão simples de se suceder, haja vista o predomínio de inúmeras incongruências, bem como entendimentos um tanto quanto difusos e até mesmo divergentes sobre o que realmente vem a ser um trabalho de conclusão de curso. Evidentemente, todas essas questões podem ser resolvidas desde que o aluno, por conta própria, se assuma como o responsável primeiro pelo seu sucesso acadêmico. Nestas condições, ele deverá tomar consciência de que, seja um artigo ou uma monografia que lhe cabe executar em uma determinada ocasião, ele deve sempre tomar como base o entendimento apropriado destes 5 elementos essenciais, ou seja, o tema, o problema, os objetivos, a justificativa e a metodologia. Caso ele não proceda dessa maneira, a tendência é que, mesmo que chegue a escrever um bom texto, pelo menos pela ótica morfossintática, ele estará agindo de maneira inadequada, haja vista que o texto acadêmico ou qualquer produção de natureza científica tem como meta tanto a questão da coerência e da coesão textual pela perspectiva da apresentação de elementos racionais que serão imprescindíveis à adequada apreensão de determinadas conclusões, bem como consequências subsequentes essenciais para todas as áreas do saber, ou pelo menos para as áreas que são correlacionadas ao objeto que o estudante escolheu desenvolver em seu próprio trabalho de conclusão de curso, seja ele um artigo ou uma monografia. Talvez, em um primeiro momento, a escolha do tema pareça ser bem simples de se suceder. Evidentemente, o tema talvez não seja uma etapa tão complicada como é possível de se supor em um primeiro momento. De qualquer maneira, a escolha do tema
depende bastante da natureza da área que o estudante deseja realizar a sua própria pesquisa. Não interessa se ele executa um artigo ou uma monografia. Se o tema é mal escolhido, a tendência é que o problema investigado, os objetivos, a justificativa e a metodologia também não sejam adequadamente postas no decorrer da pesquisa que lhe diz respeito. Para que o tema seja escolhido, o ideal é sempre um recorte sobre um assunto que o aluno deseja cursar com a entrega da sua própria pesquisa, mediante um trabalho de conclusão de curso ou de qualquer artigo ou monografia que, para ele, é essencial naquele momento. O tema, mediante o recorte feito de forma adequada sobre os assuntos que o estudante tem em meta avaliar no campo que ele estuda, implicará no entendimento adequado não apenas das suas prováveis consequências por vindouras, mas também de todas as correlações que são possíveis entre o tema e o segundo elemento que vamos destacar adiante, ou seja, o problema. Na prática, se o aluno escolhe o tema de forma correta, a tendência é que o problema seja mera consequência. No geral, o tema implica em um problema no âmbito da pesquisa acadêmica, haja vista que o interesse de qualquer área do saber, principalmente pela perspectiva da ciência, é sempre apresentar prováveis soluções para problemas que, naquele campo do saber, normalmente são observados todos os dias. O tema, derivando-se no problema, ele irá, de certo modo, se expandir mediante o consumado de todos os elementos que são essenciais à compreensão apropriada de todos os elementos que lhe são pertinentes. Se o tema é bem posto, a tendência é que o problema também seja bem posto adiante. Isso significa que, se a intenção é ter um problema realmente plausível de se executar, o estudante saiba bem qual é o tema que ele tem como meta investigar. No decorrer da escrita acadêmica, seja em uma monografia ou em um artigo, enquanto o tema se apresenta através de uma frase afirmativa, o problema irá se apresentar mediante uma frase interrogativa. Aliás, esta frase, tanto em uma situação como na outra, é exatamente a mesma. Aquela frase que você tem como meta usar para sintetizar o tema que lhe interessa investigar, pode ser usada de forma interrogativa para a apresentação do problema que você deseja equacionar no decorrer do seu estudo. Então, se o tema é bem selecionado e bem explicado mediante uma frase que lhe caracterize de forma clara, direta e precisa, será muito mais fácil compreender de que forma o problema poderá se suceder adiante, também de forma clara, direta e precisa. Neste ponto, chegamos a uma questão de suma importância para que o trabalho seja executado de forma apropriada. Qualquer pesquisa acadêmica, no âmbito de todas aquelas questões que no momento são observadas na prática da ciência, ou até mesmo de todos os cursos que no momento são estudados nas mais variadas faculdades do Brasil, o problema precisa ser respondido. Ele só irá ser respondido de que maneira? Mediante o executado de tarefas mais ou menos extensas, as quais devem lhe corresponder. Ou seja, a sequência lógica logo após da escrita do tema e do problema na pesquisa é a apresentação dos objetivos. Esses objetivos, por questões didáticas, podem ser subdivididos. Há sempre um objetivo geral, ou um objetivo mais amplo que permeia a pesquisa realizada, bem como uma quantidade mais ou menos variável de objetivos específicos que são essenciais para que o estudo se efetive de maneira apropriada. A colocação no texto dos objetivos não pode ocorrer a esmo de qualquer forma. Um objetivo, ao ser inserido no texto da sua pesquisa, deve, antes de tudo, se enquadrar tanto ao tema como ao problema, possibilitando que uma quantidade mais ou menos variável de atividades sejam realizadas mais adiante em sua própria pesquisa para que o estudo se realize de forma adequada. Nessas condições, o objetivo geral
será a tarefa ampla que você deverá executar no decorrer de sua própria pesquisa para que o tema seja estudado de forma apropriada e que implicará também na resposta esperada do problema investigado. Claro, em muitas ocasiões, o problema de pesquisa necessita de melhor detalhamento de todos os elementos que lhe dizem respeito. Sendo assim, o objetivo geral deve ser subdividido em uma quantidade mais ou menos variável de atividades, as quais implicam no nascimento lógico dos objetivos específicos. Cada objetivo específico, na realidade, implica em uma tarefa bem particular, que tem como meta especificar algumas questões que são pertinentes ao executar subsequente do objetivo geral no decorrer da pesquisa realizada. Se os objetivos específicos são mal colocados, da mesma maneira que também se sucede em relação ao próprio objetivo geral, a tendência é que as tarefas que são essenciais para que o problema de pesquisa seja respondido deixem de ser executadas. Nestas condições, é preciso que o estudante tenha consciência. Colocar um objetivo geral ou uma quantidade mais ou menos variável de objetivos específicos não é uma tarefa que pode ser feita de qualquer maneira, desconsiderando, sobretudo, todos os seus pormenores imprescindíveis ao consumar da pesquisa que lhe cabe. Ou seja, se você tem um tema, tem um problema, esse problema necessitará de uma quantidade mais ou menos variável de atividades executadas de forma apropriada para que ele seja respondido. Assim se sucede mediante a apresentação clara, direta e objetiva dos objetivos de pesquisa, seja ele o geral, como também os objetivos específicos, visando, acima de tudo, a apresentação lógica de todos os elementos que serão imprescindíveis para a construção de um texto coerente e coeso no trabalho e conclusão de curso, seja ele um artigo ou uma monografia que diz respeito ao estudante. Como complemento, em qualquer atividade de pesquisa, também teremos a justificativa. A justificativa, em muitas ocasiões, gera algumas dúvidas, principalmente ante a colocação dos elementos que lhe cabem, mas na essência, basta entender o que é justificar. A justificativa é simplesmente a apresentação das motivações, das razões, dos ensejos que levam o estudante a executar a pesquisa que lhe interessa mediante o trabalho de conclusão de curso, artigo ou monografia que ele se encontra executando em uma determinada ocasião em particular. A justificativa, tomando como base essa explicação bem simples, mas essencialmente prática, tende a evidenciar de forma inequívoca as motivações que justificam, ou seja, que possibilitam o consumar daquela pesquisa, tanto pela perspectiva da ciência, como também de qualquer outra área que poderá se beneficiar dos resultados finais de uma pesquisa. Se a intenção é realmente entender que a produção do conteúdo de uma pesquisa pode ter como meta o efetivar de uma quantidade mais ou menos variável de atividades que serão essenciais à resolução de problemas que são pertinentes a áreas de estudos, é preciso que a justificativa manifeste as suas motivações de forma apropriada. Na prática, a colocação da justificativa pode tomar como base os próprios objetivos de pesquisa. Se, por acaso, a sua pesquisa tem 3 objetivos específicos, cada um deles pode ser usado para a montagem apropriada da sua própria justificativa de natureza acadêmica. Evidentemente, essas questões implicam no entendimento apropriado de todos os elementos essenciais à compreensão da pesquisa como uma ferramenta de saber, bem como de comunicação da ciência e de todas as áreas que são pertinentes ao reforço, bem como ao amadurecimento paulatino de todas as atividades humanas. Certamente, a justificativa, quando bem posta, a tendência é que se vincule de forma apropriada aos outros elementos que são essenciais
a base que fundamenta qualquer artigo ou monografia. A apresentação da justificativa não pode ser feita da mesma maneira que os outros elementos, de qualquer jeito, não pode ser feita a esmo. É preciso que a sua apresentação tome como base o tema, o problema e os objetivos. Além disso, é preciso que a justificativa seja consciente de todos os procedimentos metodológicos que serão essenciais ao estudo naquele momento. Nesta hora, notamos que é preciso compreender que o quinto elemento essencial ao consumar de qualquer artigo ou monografia, ou seja, a metodologia, é o percurso, é o método que será adotado para que a atividade de pesquisa proposta seja executada da forma que se espera, com a qualidade, eficácia e celeridade, tudo de uma só vez. A metodologia, em muitas ocasiões, não é bem posta por muitos alunos devido ao entendimento inapropriado do que realmente vem a ser o método, ou seja, o caminho do percurso que o aluno irá manifestar no decorrer da própria atividade acadêmica que lhe cabe. De qualquer maneira, a execução de qualquer atividade de pesquisa implica em um método, visto que a ciência não se faz de qualquer maneira, mas mediante o uso de procedimentos que lhe dizem respeito, e isto se aplica a qualquer curso ou área. Portanto, de forma bem simples e direta, se a tua intenção é realmente produzir uma boa pesquisa mediante um artigo ou uma monografia ou qualquer outro trabalho de conclusão de curso, é preciso que tome consciência exata do que vem a ser o seu objeto investigado, o tema que lhe cabe, bem como do problema que você deseja responder, dos objetivos que serão necessários para que o problema seja adequadamente respondido, bem como da justificativa das motivações que lhe motivarão a realizar o estudo da forma apropriada, observando a metodologia escolhida. Talvez as questões postas aqui estejam sendo apresentadas de forma genérica, mas é assim que tem que ser, porque na realidade, a depender do seu curso ou área, esses elementos podem tomar alguns pormenores diferenciados. De qualquer maneira, a essência desses elementos se aplica a qualquer curso, a qualquer artigo, a qualquer monografia, a qualquer trabalho de conclusão de curso. Então, é preciso entendê-los de forma apropriada, tanto pela perspectiva própria que a cada um deles diz respeito, como também no próprio conjunto. Até mais.